Fala, guerreira, eu sou Cíntia Veras e eu tô aqui pra gente hoje destrinchar o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, fazer um verdadeiro raio-x, que eu sei que é o sonho de muitos de vocês. Vamos lá começar? Eu quero dizer antes que a gente já tem o curso 100% online para você começar a se preparar antes de lançar o edital. E também é atualizado, tá? Atualizadíssimo com as novas possíveis matérias que vão entrar aí no seu cronograma, no seu edital. Se você ainda não segue o professor Hugo Dias, não perde tempo. Lá você vai ter a oportunidade de ter as informações mais atualizadas sobre o mundo dos concursos e também ficar sabendo quando a gente vai ter lives sobre teoria, questões, tudo gratuito aqui no canal do YouTube. Esse aqui é o nosso canal do YouTube. Segue também, dá o seu like se você gosta dos nossos vídeos. Isso ajuda muito a gente a entender o que precisa melhorar, entender também como é o tipo de vídeo que vocês gostam, qual o tipo de conteúdo que a gente quer produzir aqui. A gente tem alguns cursos já na plataforma vendendo, além da PMPE, como também da PM Paraíba e Guarda Municipal de Maceió, Alagoas. Vamos lá para o raio-x da PMPE e as informações iniciais que a gente tem em relação ao concurso de 2018. A taxa de inscrição foi de R$ 135, mas os candidatos de baixa renda, aqueles que não possuem realmente dinheiro para pagar, que têm o número de identificação social, que é o NIS, eles puderam solicitar a isenção e não pagaram, tá? Continuando aqui as informações, o salário inicial para soldado, ele foi de, na época, R$ 2.819,88, mais o vale-refeição no valor de R$ 246,40, totalizando R$ 3.065,88. Aí você pode olhar para mim e perguntar, caramba, tão pouco assim? Vê só. Aqui em Pernambuco ainda é dividido por classes. Por exemplo, o soldado que começou agora não ganha mesmo que o soldado que já está há um certo tempo na polícia. Classe A, B, C, D. Então, existe já uma forte movimentação, inclusive uma promessa até da governadora atual, de que vai acabar. Essas classes vão acabar, então o soldado que começar hoje vai receber o mesmo que o soldado que já está aí há algum tempo, então o salário consequentemente vai ser maior. E você tem a possibilidade de tirar PGs, que são os extras, e esses extras são ilimitados. E eu tenho mais uma dica para vocês, falo isso com propriedade, porque meu marido faz parte da corporação, ele é policial também. E se você for um policial que trabalha de forma honesta, trabalha de forma ética, que não tem preguiça de trabalhar, que não vive de fuxico, de conversinha, que realmente é uma pessoa que está ali se dedicando à corporação, você vai ter a oportunidade de efetuar o seu trabalho em certos departamentos que vão te possibilitar gratificações muito melhores, em especializadas, trabalhando interno, se esse for o seu desejo. Ah, professora, meu sonho é trabalhar na polícia, mas eu não tenho muito perfil para ficar na rua, eu não gosto muito de vibrar, por exemplo. Tem a possibilidade de trabalhar interno, que é excelente para você, inclusive os turnos de horários, a forma de trabalhar, possibilidade, como eu falei, de tirar extra. Então, pega essa base de salário aí e você pode duplicar, às vezes até fazer muito mais com PGES. É um concurso que não dá para perder a oportunidade. Quem é daqui de Pernambuco já sabe disso, por isso que é um concurso tão concorrido. Se você não é daqui de Pernambuco, pega essa informação que eu estou te dizendo, e estou te dizendo porque eu sei disso, ganha-se muito mais do que está lá no edital, tá? Então não perde essa oportunidade. Os requisitos para a PMPE do edital 2018. A idade ter entre 18 e 28 anos, mas a gente sabe que já modificou. Essa idade aí já aumentou, tá? Você pode fazer até com 30 anos. Possuir o ensino médio completo, tem que ter ali a sua ficha 19. A altura, 1,65 para homens e 1,60 para mulheres. Tem que possuir a CNH de pelo menos de categoria B. Se você não tem, já providencia a sua, ou até porque se você quiser fazer outros concursos na área policial, é bem importante. O último concurso da PMPE possuiu 5 fases, sendo elas: a primeira etapa foi o exame intelectual, que é a prova; a segunda, o exame de saúde; a terceira, o exame de aptidão física, o famoso TAF; a quarta, o psicológico. Apenas na primeira etapa tem caráter classificatório e eliminatório, tá? As demais têm apenas o caráter eliminatório. Então, a prova que você vai fazer de marcar X ali, aquela que você estuda as matérias, é classificatório e eliminatório. Vai te dar uma classificação, primeiro, segundo, terceiro, e as demais fases não, é só caráter eliminatório. Não passou, é eliminado, mas não tem nada a ver com classificação. A primeira etapa é a intelectual. A banca responsável pelo último concurso da PMPE foi o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco e a UPAE.
que é muito conhecida aqui em Pernambuco, tá? Muito conhecida. O perfil da banca é o seguinte: as provas dessa banca têm as seguintes características. Todas as questões são de múltipla escolha, 5 alternativas de A, E, A, B, C, D, E. Presença de bastantes textos, é uma prova realmente morosa nesse sentido, muitos textos, inclusive nas provas de direito, tá? A prova de história do último concurso foi uma história pesadíssima, foi uma prova pesadíssima, foi inclusive a prova que muitos reclamaram. As pessoas subestimam às vezes história e geografia, mas a prova de história de 2018 veio pesada, tá? E a prova de direito, que eu posso falar até com bastante propriedade, porque eu sou professora, sou advogada, e a prova de direito, ela tá cada vez mais difícil também. Se antes bastava você estudar ali artigo 5º, ler a Constituição, decorar os artigos, decorar os incisos, alíneas, parágrafos, hoje em dia você tem que estar por dentro de doutrina e jurisprudência. Ou seja, não adianta só mais ler Constituição. No que diz respeito à parte de nacionalidade, que você é a matéria que eu considero, por exemplo, é a menor matéria que tem, mas é a matéria mais ordinária, porque se você não entender doutrinamente a parte de nacionalidade, ferrou. Ferrou. Então não adianta só hoje mais ler Constituição, porque isso é insuficiente para a sua prova, tá? É Constituição, doutrina, jurisprudência, muito treino em relação ao vocabulário jurídico que tem caído bastante também. Aqui no HD, não se preocupa que não vai faltar oportunidade e também todo o embasamento e estrutura para que você esteja preparado para o dia da sua prova em relação a isso. As sentenças no estilo V e F, certas e corretas somente, tabela com informações referentes aos assuntos, cobrança da letra de lei em conhecimentos específicos. Acabei de desenvolver que hoje em dia não é somente mais letra de lei, tá? Bastante doutrina e jurisprudência tem caído também. Em relação a remédios constitucionais, jurisprudência bastante. No último concurso, inclusive, pediam uma parte doutrinária em relação a igualdade material e igualdade formal. Se você só tivesse lido o caput do artigo 5º, você não faria a prova, não faria essa questão e derrubou muita gente, tá? O uso de exemplos de situações reais a serem analisadas de acordo com a lei. O que é isso, professora? Ele te dá um caso prático ali. Fulaninho estava andando e de repente encontrou uma manifestação no meio da rua e ele estava atrasado para o trabalho. Enfim, ele conta uma historinha todinha e pergunta para você o lado, por exemplo, constitucional, se isso está protegido ou não pela Constituição, se a casa de fulaninha que foi desapropriada, ela poderia ter sido ou não desapropriada, já que a propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição. Então ele conta toda uma historinha e depois nas alternativas é que vai estar lá a oportunidade de você aplicar o seu conhecimento. Então é importante você saber resolver esse tipo de questões e aqui a gente treina muito no HD esse tipo de questões também, tá? Vamos dar continuidade. Notas dos últimos colocados aprovados. A nota de corte do último concurso realizado no ano de 2018 foi de 48 pontos, mas guerreiro, presta atenção. A gente sabe que nos concursos públicos, hoje em dia o concurso de PM ele é desejado, almejado por muita gente, até pela oportunidade de crescimento na própria corporação, né? Então, o nível do concurseiro tá muito alto, mas tá muito alto mesmo. A gente vê todo mundo hoje em dia fazendo prova de PM, pessoas com nível superior. A gente tem engenheiro na PM, professor de educação física, a gente tem advogado, todo mundo está fazendo PM hoje pela oportunidade de trabalho, pelos salários, como eu falei para vocês. O que está no edital é uma coisa, mas o que você ganha na vida real mesmo é muito mais. Pela estabilidade, por tudo isso que a corporação oferece. Então, a nota de corte do passado foi 48. Consequentemente, com os anos se passando, a qualidade dos próprios cursinhos vem aumentando, o nível dos concurseiros mais alto. Então, pega isso aí somente como uma média e tenta fazer o mínimo de 20% a mais, tá? A gente sempre trabalha com esse mínimo de 20% a mais da última nota de corte. Vamos continuar. Na época, o concurso ofertava 500 vagas para soldados, sendo que destas 500 vagas, 5% estava reservada para pessoas com deficiência. E é uma atualização que eu quero dizer para vocês também aqui. Tudo indica, né? Já inclusive saiu aí no Diário Oficial,
que vai cair o Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, e na plataforma vai estar tudo atualizado para vocês, ok? Então não se preocupe em relação a isso. Todos os concursos, inclusive aqui de Pernambuco, vão passar a cair essas leis, essa legislação específica. É importante que vocês saibam. Não é um bicho de 7 cabeças, e aqui com a nossa equipe HD, com os nossos professores, eu estou nessa equipe também, eu vou ser sua professora de pessoa com deficiência. A gente vai te ensinar da forma mais fácil possível, com vocabulário mais fácil e acessível para você conseguir entender, para você não precisar necessariamente decorar, e te ensinar também a resolver as questões. A gente treina bastante questões. Vamos continuar aqui. A prova teve um total de 60 questões, 5 alternativas cada, e cobrou as seguintes matérias: língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e história de Pernambuco, direitos e garantias fundamentais, título 2 da CF, que é a Constituição. Se você está assistindo, está gostando, dá seu like aqui para nos ajudar e compra o nosso curso na plataforma. De acordo com o edital de 2018, para submeter-se ao exame médico, o candidato deverá providenciar sob sua responsabilidade, ou seja, o candidato que vai se virar. Passou na prova, meu velho, dê seus pulos, se vire, porque agora você já tá com praticamente os 2 pés dentro da corporação, tá? E você vai ter que apresentar, sob pena de eliminação do concurso, esses exames aqui. Então já vai se programando aí para fazer, tá? Radiografia do tórax, VDRL de sífilis, Machado Guerreiro, que é a doença de Chagas, a hepatite C também, o eletroencefalograma que tem que fazer, o teste adiométrico, o de hepatite B também, o teste ergométrico, que é aquele famoso teste de esteira, e o exame toxicológico de larga janela. Cuidado aí você, tá? E detenção, no mínimo de 90 dias. Então, aí tem 3 meses que tem que ter essa janela. E os exames laboratoriais? Vale destacar que os exames laboratoriais devem conter obrigatoriamente o nome e o número de identidade do candidato. Além disso, deve-se considerar o prazo de validade máximo de 90 dias até a data limite definida para a apresentação dos mesmos. Ou seja, você tem que ter esses exames aí atualizados. Se esses exames tiverem uma data superior a 3 meses, eles não vão ser válidos, tá? Então, faz aí o mais próximo possível. Eu diria aí para você fazer no máximo com 30 dias, não passar disso. Você vai ter 90 dias, mas faz com 30 para garantir. Exame de aptidão física do último concurso da PMPE de 2018. Ele contou com 5 etapas, sendo elas: natação 50 metros, flexão na barra fixa, salto em distância abdominal, corrida de 2.400 metros. E a gente tem aqui um quadro para vocês verem. A natação 50 metros, o máximo de 1 minuto completo para o masculino e 1 minuto e 10 segundos para o feminino. Já a barra tem um mínimo de 5 repetições para os homens. Para as mulheres, o mínimo por 25 segundos em flexão e isometria. Então, uma lá fica 25 segundos paradinha em isometria. O salto em distância para os homens teve um mínimo de 3 metros e 60 centímetros e também com possibilidade de 3 tentativas. Para as mulheres, o mínimo de 2 metros e 80 centímetros com também 3 possibilidades de tentativas. Abdominal, para os homens, o mínimo de 40 repetições em, no máximo, 60 segundos, ou seja, 40 abdominais executados de forma perfeita em 60 segundos, 1 minuto. Para as mulheres, são 36 repetições e no tempo de 60 segundos. Então, 36 repetições em, no máximo, 60 segundos. E a corrida de 2.400 metros. Para os homens, o máximo de 11 minutos e 30 segundos. Para as mulheres, o máximo de 13 minutos e 30 segundos. Então, aí tem tudo que você precisa saber para já começar a se preparar para o seu TAF. Não adianta estar preparado só para a prova objetiva e depois se ferrar no TAF. É preciso que você já venha começando aí, especialmente você que é sedentário. E o exame psicológico, Cíntia? A avaliação psicológica aplicada para a seleção dos candidatos foi composta da aplicação de questionário social e entrevista individual, além de uma bateria de 5 testes. Teste psicotécnico é aquela memória visual, inteligência não verbal, a atenção dividida, a sua personalidade. E agora na prova. A prova possui 60 questões, no total com 5 alternativas, cada modelo da Banca UPE.
completando ao todo 5 matérias, 2 de conhecimentos básicos e 3 de conhecimentos específicos. A gente tem aí língua portuguesa e direito, né, que são as que tem mais questões, cada uma 15 questões, e a quantidade mínima de acertos, por exemplo, de língua portuguesa e de direito é de 6 questões, ou seja, você acertou menos que 6, lascou. Já matemática, geografia e história são 10 questões e o mínimo de acerto de 4. Quero conversar sobre isso com você. Vamos lá. Seja estratégico. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Quem vem acompanhando minhas aulas, quem vem acompanhando as dicas que eu estou dando aqui no YouTube de forma gratuita, enfim, quem já vem me acompanhando há um tempo, e até os outros professores, a nossa equipe aqui, o professor Hugo Dias, a gente fala sobre a importância de ser estratégico. E para isso é bom conhecer bem a banca, é bom conhecer bem o edital. Você tem aí direito e português como as principais matérias. São 60 questões. Direito e português corresponde a 50% da sua prova. 30 questões. Meu velho, desce o sangue. Direito é a prova mais fácil para você gabaritar. Ah, professora, mas eu nunca vi direito na vida, eu acho vocabulário difícil, eu acho chato, pananã, pananã, pananã. Despachar isso depois que você estiver recebendo o seu contra-cheque, tá? Direito é uma prova muito fácil de ser gabaritada. Eu falo isso com toda certeza e com a experiência que eu tenho já ensinando a alunos para a PMPE. É a prova mais fácil de ser gabaritada. A forma de você estudar, a forma de você aprender é que pode ser que esteja te prejudicando, mas é a matéria que você tem que gabaritar. Então, dê sua vida em direito e em português para você poder despontar lá nos pontos e ter uma margem de erro um pouquinho maior nas outras matérias, lembrando que existe o mínimo que você precisa acertar. Digamos que, por exemplo, eu sou muito ruim em matemática, mas eu sou muito boa em história e geografia. Eu tenho a possibilidade de errar 4 em geografia, 4 em história e 4 em matemática. Se eu ficar nisso que o edital me pede, eu vou passar dificilmente. Dificilmente. Porque o nível está muito alto, como eu falei para vocês. Então, digamos, sou muito boa em história e muito bom em geografia. Eu vou estudar para gabaritar história e geografia. E para ter uma margem de erro maior em matemática, que eu sou muito ruim. Para acertar lá as 4 que eu tenho que acertar e pronto. Sou muito bom em direito. Eu vou gabaritar direito para ter uma margem maior de erro em português, que eu já não sou tão boa assim. Lembrando sempre que tem um número mínimo de questões. Então, faça a sua estratégia, tá? Seja estratégico. Vamos continuar. Assuntos mais recorrentes. Em português, o que é que mais cai? Interpretação de texto, 33,3%. Isso aqui pega muita gente e minha gente, mesmo não sendo professora de português, eu posso dizer para você com toda a convicção do mundo. Você só aprende a interpretar texto lendo. Só. Você só aprende a interpretar texto lendo. E quanto mais você lê, você vai desenvolver uma parte do seu cérebro. O seu cérebro vai começar a fazer novas sinapses que vão te possibilitar até a aprender melhor outras matérias, interpretar melhor questões de outras matérias, inclusive de matemática. Então, leia bastante, torne a leitura uma rotina na sua vida. Semântica corresponde a 16,6%, verbos 10%, ortografia e gramática 10%, coesão, 6,6%. Vamos ver aqui matemática. Funções, 30% da sua prova. Grande em progressões numéricas, 20%. Juros simples e compostos, 20%. Probabilidade, 20%. E análise combinatória, 10%. Tá aí a faca e o queijo na mão para você montar a sua estratégia. Seja esperto, pelo amor de Deus. Geografia de Pernambuco, aspectos humanos e sociais, 25%. Ó, para isso, 25%. Você já sabe o que é que tem que dar a carga. Aspectos físicos, 20%. Clima e relevo, 20%. Questões ambientais, 10%. Leis orgânicas dos municípios, 5%. História de Pernambuco. Interventoria de Agamenon Magalhães, 10%. Movimentos sociais de repressão durante a ditadura civil-militar de 64 a 85, 10%. Guerra dos Mascates, 10%. Tráfico transatlântico de escravos, 10%. Cotidiano e formas de resistência escrava, 10%. Programe-se, seja estratégico. Vou repetir isso 1000 vezes se forem necessárias. Nos direitos e garantias fundamentais, a gente tem aí 33% dos direitos e deveres individuais e coletivos, que corresponde ali ao artigo 5º.
Dos direitos políticos, 20% é uma matéria que muita gente acha chatinha, porque aqui é muita letra de lei, mas com a explicação correta, com o direcionamento correto, isso não vai ser um problema para você. Dos direitos sociais, é a parte que a maioria aí mais gosta, né? 20%, nacionalidade de 16,66%. Foi a que eu estava falando, que é a menor matéria de direito, mas a mais ordinária, na minha opinião, porque se ela quiser pegar pesado na prova, principalmente com exemplos práticos, ela vai fazer. Então, esteja preparado para tudo, tá? Mire alto, mire muito alto, não seja pouco, não seja morno, não seja mediano. Você é capaz, bote isso na sua cabeça, você é capaz e merecedor. Dos partidos políticos, a gente tem aí 10%. Aqui temos alguns aprovados dos muitos do nosso time HD Cursos. E a nossa frase de sempre, que apesar de você já ter ouvido falar muito, a gente não cansa em dizer: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. É sempre um prazer te ajudar. Até a próxima.